Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar com vocês sobre os 4 tipos de conteúdo que existem na internet. Então a internet é um local que tem um monte de servidores, um monte de estruturas para armazenar conteúdo, né? E existe também, então, uma estrutura que transmite esses dados de um ponto a outro, né? No nosso caso aqui do servidor, por exemplo, do YouTube, até o seu aparelho, seja ele mobile, desktop ou notebook. E então tem os aparelhos que recebem esse conteúdo, que então a gente pode consumir esse conteúdo, tá? Então, quais são os 4 tipos de conteúdos que existem, né? O primeiro tipo de conteúdo e o mais fácil da gente já perceber na internet, e também é o conteúdo que tem menos valor, digamos que no sentido de agregar público, é o texto. Porque o texto, ele é fácil de ser produzido, qualquer pessoa pode produzir texto. Então ele é um tipo de mídia que tem grande competitividade, justamente porque qualquer pessoa consegue produzir um texto. Então uma pessoa que está falando sobre qualquer coisa, vai lá, escreve um texto e pronto, publica. Então, quando a gente vai produzir conteúdo em texto, a gente tem que estar sempre ciente que o nosso texto, ele vai estar sempre competindo com uma grande quantidade, uma quantidade muito grande mesmo, de outros textos produzidos por outras pessoas. Então, o texto, ele tem esse lado negativo, mas ele também tem um lado muito positivo, que é o lado que o texto indexa na internet. Então, praticamente tudo que tu encontra em sistemas de busca, tudo que tu encontra em pesquisas, é proveniente de texto, né? Por mais que tu coloque um vídeo, uma imagem ou qualquer outro tipo de informação, arquivo, o que importa mesmo é o texto que está em volta desse arquivo. Se fizer um post com um vídeo no meio, o post é sobre o vídeo, mas se o teu texto não for bem escrito com relação àquele vídeo, o texto, então, não indexa. Então, tu tem que ter sempre um texto bom. E o que significa ter um texto bom? Ter um texto competitivo, ter um texto que tenha informações reais. Isso significa teu texto ser melhor do que os outros textos que falam do mesmo assunto, principalmente se tu estiver falando sobre um assunto que outras pessoas também falam, né? Então, é muito importante focar na qualidade do texto no momento que tu vai produzir texto. E o texto, ele é necessário para ajudar a indexar tudo. Independente do tipo de conteúdo que for produzir, se for outro tipo de conteúdo, mesmo assim o texto ele vai ajudar a indexar esse tipo de conteúdo, tá? E outro tipo de conteúdo que é muito importante na internet são as fotos. Agora, desde que surgiu aí os aparelhos mobile de alta tecnologia, né, a gente consegue então fotografar à vontade, fazer milhares de fotos e publicar todas elas na internet. Então o Instagram, por exemplo, é uma ferramenta que surgiu e ficou altamente popular por causa dessa facilidade de publicar fotos. E aquela história que dizem, uma foto vale por 1000 imagens, é verdade. Uma pessoa pode consumir milhares de imagens por dia e ficar se entretendo com imagens. Então é muito interessante perceber isso, que imagens, algo que a gente via assim, os fotógrafos estavam perdendo a importância há algum tempo atrás, de repente não era mais tão importante a fotografia, isso voltou com tudo. Agora a fotografia é extremamente importante porque são as fotografias que ilustram todos os textos, são as fotografias que movimentam muita informação. Muita gente se comunica através de fotografias, muita gente se comunica através de imagem. Então, imagem em si, não só fotografia, mas como imagens, produzir imagens, pode ser até uma imagem com um texto escrito, mas a imagem em si é muito importante na internet. Só que é aquela coisa, uma imagem, ela detém a pessoa só por um curto período de tempo. Tu não consegue fazer uma pessoa ficar por, 10 minutos, 1 hora, olhando para aquela imagem. Ninguém vai ficar dando atenção a uma única imagem por muito tempo. Então, quem produz imagem, quem se dedica a produzir imagens, tem que ter essa noção de que toda imagem produzida, ela sempre vai ter um tempo de visualização muito curto, portanto é necessário produzir uma grande quantidade de imagens. Porém, para quem produz imagens são extremamente importantes para ilustrar conteúdo. Então, por exemplo, se você está fazendo um texto sobre alguma coisa relacionada a um jogo de futebol ou acontecimento político, é muito interessante que tu tenha a produção daquela imagem, foto daquele político, foto daquele jogador, para falar sobre aquele conteúdo. Então, com relação a imagens, quando você está falando sobre a tua própria empresa, sobre o teu próprio negócio, é muito interessante que as tuas imagens sejam exclusivas. Quanto mais exclusivo for a tua imagem, melhor, por causa que daí ninguém tem essa imagem. No momento que tu pega uma imagem que é de algum site de venda de imagens, eu mesmo vendo fotos na internet, tu pode até comprar minhas fotos, tu está acessando meu blog aí, o post.blog.br, tu pode ver ali o link para comprar imagens do Shutterstock
as imagens que eu produzo. Mas se tu tem condições de produzir suas próprias imagens, melhor, por causa que as tuas imagens, sendo exclusivas, elas não têm competição com outras imagens. Então imagina que teu cliente, tu é um dentista, por exemplo, tá? E teu cliente entra no teu site, vai ver a foto lá de uma pessoa sorridente, ele entra no site do concorrente e é a mesma foto, é ruim. Agora, se tu tem condições de produzir uma imagem de uma pessoa sorridente, feita por ti mesmo, sabe, melhor. Então, o fato é que quanto mais exclusivo for o material, se tu está falando da tua empresa, tira foto da tua empresa. Se tu está falando dos teus funcionários, tira uma foto real deles. Então, quanto mais realidade transmitir essa imagem, melhor, por causa que essa imagem vai ser exclusiva. E exclusividade em termos de imagem é muito importante. Por isso que cada pessoa tem, por exemplo, a sua conta no Instagram e cada pessoa publica as suas próprias fotos, porque ali existe uma exclusividade. Tu pode, além de acompanhar a vida daquela pessoa, tu também pode acompanhar que tudo que é publicado por aquela pessoa é exclusivamente dela. Então isso é muito interessante, tá? Outro tipo de conteúdo muito utilizado na internet é o áudio, né? Então existem aí dezenas de rádios online, né? Existem centenas de players, né, que a gente pode instalar ou baixar ou simplesmente ouvir. E o áudio, ele tem dois tipos de forma de lidar com o áudio. Uma delas é o streaming do áudio, né? A gente ouviu o áudio em streaming, né? E o streaming, ele tem uma restrição que é tu chega e já está acontecendo, né? Então, quando tu chega no streaming, ele já está rolando, tu já está ouvindo ali, seja o que for que a pessoa botou lá para tocar, é o que tu vai ouvir. Então, se está rolando uma entrevista, tu vai pegar a entrevista pela metade. Se está rolando uma música que tu gosta, tu vai pegar a música pela metade. E tem o streaming on demand, né? que é o streaming, mas por demanda, é por solicitação. Então, por exemplo, tu pode criar um playlist online no Spotify e ele vai fazer o streaming das músicas que tu quer, mas aquelas músicas já estão armazenadas lá e elas não estão sendo transmitidas ao vivo para ti por alguém. Tu solicita aquele conteúdo e aquele conteúdo vem para ti. Então, esse streaming on demand é muito interessante por causa que ele permite que tu tenha um controle sobre a produção do conteúdo, ao contrário do streaming assim, estilo rádio, que tu não tem controle nenhum, tu não consegue determinar a hora que aquilo começa, a hora que para, né? Tu não tem um controle sobre o conteúdo em si, a não ser que a pessoa seja um ótimo DJ, tenha assim, uma capacidade de comunicação muito boa, tem uma velocidade de informar muito interessante, muito dinâmica. Se torna muito difícil realmente de conseguir prender as pessoas naquilo ali, por causa que existem todas essas outras plataformas que permitem que tu ouça o áudio on demand, né? Então tu pode, por exemplo, gravar um programa de rádio e disponibilizar ele e a pessoa decidir ouvir ele quando ela quiser, estilo podcast, né? Então a pessoa pode ouvir o áudio quando ela quiser, a hora que ela quiser, onde ela estiver. Então é muito mais interessante esse formato de streaming on demand do que o streaming puro, né? Então tem que saber avaliar isso aí. E tem o download do arquivo de áudio, que tu pode ficar com o arquivo de áudio, por exemplo, arquivos de MP3, tu pode manter esses arquivos e tu pode utilizar esses arquivos para te ouvir, ou no teu celular, ou no teu aparelho, seja como for, esse arquivo tu pode guardar para ti e ficar com ele. O que é um pouco interessante, por causa que se tu não tem conexão online o tempo inteiro, se tu não quer consumir a tua capacidade de conexão quando tu estiver, por exemplo, usando o teu celular com 4G, por exemplo, não quer gastar toda a tua banda, do teu plano de consumo, de repente, então, fazer download dos arquivos faz mais sentido. Então, são opções, né, que existem de conteúdo. O áudio, né, então, ele, por si só, ele também depende de estar agregado a outras coisas. Então, o áudio, ele precisa ter uma estrutura para transmitir ele, tanto para tu fazer o áudio ser produzido, produzir o áudio em tempo real, ou gravar ele, quanto para a pessoa ouvir. Então, ou ela tem que ter uma conexão, e aí esse áudio tem que estar em algum lugar, provavelmente em algum site, alguma estrutura, que vai transmitir esse áudio, e isso daí vai depender de texto, vai depender de comunicação, de qualquer forma. E o mais importante da internet, tá? O conteúdo que é realmente premium, é o que faz hoje a internet se movimentar, é o vídeo. Então, vídeos são o que é mais consumido, porque é o que gera mais entretenimento, é o que mantém a pessoa mais entretida, né? Então não é à toa que séries de Netflix a pessoa faz aí ficar assistindo várias séries
ao mesmo tempo, ou assistindo uma série com vários episódios um atrás do outro. Então tu acaba tendo o controle, por causa que o vídeo on demand é muito importante, né? Ele permite que tu assista a hora que tu quiser. É muito mais interessante o Netflix do que, por exemplo, a TV. A TV está transmitindo, tu chega ali, tá no meio do vídeo, já era. Agora o vídeo on demand, tu começa e tu pausa a hora que tu quiser, tu volta, tu faz o que tu quiser, né? Então é muito interessante poder assistir seriados no Netflix ou no Amazon Prime ou em qualquer outra plataforma similar, tipo o YouTube, que permite que tu assista esses vídeos. E o vídeo, ele é o conteúdo que mais permite que a pessoa fique entretida, por causa que o vídeo, ele possui todos os outros elementos. Tu pode fazer um vídeo com texto, tu pode fazer um vídeo com imagens, e tu pode fazer um vídeo como eu estou fazendo aqui agora, simplesmente falando com a câmera, né? Então o fato é que o vídeo, ele possui todos os elementos juntos. Então, no momento que tu está falando, tu está gerando, de certa forma, texto. No momento que tu está sendo filmado ou exibindo imagens, tu está exibindo imagens. São 24 quadros por segundo, 24 imagens, 24 fotos por segundo. Tem vídeos que tem mais do que isso, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, né? Depende da qualidade do vídeo, o que está sendo filmado. Mas o fato é que o vídeo é o mais importante tipo de conteúdo, porque é o que mantém a pessoa mais engajada. Então, quando a gente pensa em produzir conteúdo para a internet, a gente tem que entender todas essas ramificações, essas variações de produção de conteúdo, porque o texto é muito importante, existir, estar presente sempre, né? A imagem também ajuda, inclusive o thumbnail que tu vê nos vídeos, a capa do vídeo, ou até mesmo o próprio cartaz, né, do filme que tu vai assistir, é importante para te vender o filme. Então tudo isso tem uma ligação extremamente importante no consumo de conteúdo. E a qualidade do áudio no vídeo que tu está gravando. Eu, por exemplo, estou usando um microfone, né, mas tem vídeos que eu fiz um tempo atrás que eu nem microfone estava usando. Pode ver que a qualidade do áudio já melhorou um pouquinho, né? Então, à medida que você vai produzindo conteúdo e à medida que o conteúdo vai sendo produzido, é evidente que quanto melhor com a produção do conteúdo, melhor vai ser a resposta da audiência, né? Então, por exemplo, se tu trabalha com séries, né, trabalha com produção de conteúdo audiovisual, quer filmar, fazer curtas, ou fazer realmente séries, que nem a gente vê aí, né, nessas plataformas. Então, vale muito a pena investir nesse tipo de produção, por causa que esse tipo de produção é o que realmente é muito consumido na internet. Então, quando a gente pensa em produzir conteúdo, a gente tem que levar em consideração o que a gente vai produzir, como que a gente vai conseguir produzir esse conteúdo e como que esse conteúdo vai ser consumido, né? Se a gente quer atingir um público maior, é evidente que a gente tem que começar a pensar em produção de vídeo, por causa que o vídeo é o que permite que as pessoas se engajem mais com o conteúdo. E o vídeo, a gente pode distribuir ele de várias maneiras, existem várias plataformas de distribuição de vídeo, né? E a gente pode então vender esse vídeo para um sistema tipo o Netflix, ou publicar ele no YouTube, ou fazer qualquer coisa com esse vídeo, mas o vídeo é em si uma ferramenta de comunicação muito poderosa e que engaja as pessoas. Se você está, por exemplo, assistindo esse vídeo até agora, possivelmente, se você estivesse lendo isso que eu estou falando em texto, você já teria talvez desistido, né? Ou talvez eu tivesse escrito de uma forma diferente para tornar mais resumido. Mas o importante é perceber que o vídeo, ele permite então essa comunicação mais extensa e permite engajar a pessoa por mais tempo e permite então que a gente consiga comunicar de uma forma melhor, né? Então, é isso que eu queria falar sobre esses 4 tipos de conteúdos, né? E ressaltar novamente, né, que tudo isso é muito importante entender, que eles se integram de uma forma muito interessante na internet. E o conteúdo, como todos nós sabemos, é o gargalo da internet, né? Então tudo que existe na internet, toda essa estrutura da internet que existe, depende de conteúdo, e sem conteúdo a internet não existiria. Então, quanto mais conteúdo for produzido e quanto melhor for a qualidade desse conteúdo, melhor para a internet, melhor para todo mundo. Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.